Deus amado, Pai Celestial Todo-Poderoso, ajude, Senhor Deus, e quem vai ouvir essas palavras, vai ver esse vídeo, seja ajudado pelo poder do Teu sangue precioso, o efeito, Pai, do Teu sangue precioso, a unção do Teu Espírito Santo nesta hora final, para ele tomar a decisão para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai Celestial, amém. Eu estou aqui com um folheto, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele começa assim, nós sabemos que é rudimento, mas aqui é o ponto de partida, e sem esse ponto de partida você não pode chegar lá. É o primeiro passo para ir no arrebatamento. Você precisa disso aqui. Olha, e começa assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E Mateus falou isso aqui: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele exigiu aqui um nome, se fosse batizado em nome. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, até mesmo uma criança de primário sabe que Pai não é nome, Filho não é nome, nem Espírito Santo é nome. E aqui está no singular, não diz em nomes plural, mas diz em nome, um nome só para esses três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Já aqui em São Lucas 24, 47, Jesus disse assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento, mesmo que Pedro falou lá, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Aqui ele já falou o nome, a mesma coisa: arrependimento e remissão dos pecados. Aqui está toda coisa. É o nome do Senhor Jesus Cristo que dá salvação debaixo do céu. E disse-lhes Pedro, agora vai para Atos 2:38, a escritura muito usada para nós quando vamos instruir uma pessoa para se batizar, quando vamos dar essa instrução do batismo. E as escrituras que nós lemos primeiro são essas daqui, olha. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, essa porta tem sido aberta agora no final dos tempos. Muitos pastores, evangelistas, mestres, pregadores, doutores, que é mestre, apóstolo, profeta trouxe, e profetas também, e cada pessoa que prega o evangelho, que conhece a mensagem do irmão Brana, prega a essa entrada aqui por essa porta, essa chave que foi dada a Pedro no dia de Pentecostes, e Paulo também usou essa chave, e nós também usamos agora muito essa chave. Esse mundo, essas pessoas que não aceitam, estão inexcusáveis de ver, e tanto isso aqui ser mastigado, e tanto isso aqui ser mostrado para as pessoas, para entrar por essa porta aqui. Esse folheto que eu estou lendo é porque batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui está tão claro. Por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 19, 20. Para você, meu irmão, que não se batizou ainda, para você, meu irmão, que está tomando uma decisão, está querendo decidir para onde quer ir para a eternidade, quer ir no arrebatamento, quer ter a vida eterna, quer ser uma pessoa salva, aqui está a prescrição para você, a mesma prescrição que Pedro deu no dia de Pentecostes. Olhe, meu irmão, minha irmã,
Se somos então edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Se somos edificados no mesmo fundamento, não será o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? Sim. Pessoas sensatas, sabe? Sim. Glória a Deus, aleluia. Não ensinaremos como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? Sim. Faremos a mesma coisa. Certamente, pois, Paulo disse em Gálatas 1:8, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Mesmo um anjo descendo do céu, se pregar outro evangelho, é anátema. Para você entender melhor, é maldito. Outro evangelho é maldito. Olha, meu irmão, minha irmã, os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus. Examinaremos os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo. A multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: "Que faremos?", foi a seguinte: você tem um coração sincero, faminto? Você está com esse coração faminto, com fome de justiça, fome e sede de justiça, com sinceridade, buscando mesmo a escapar do que vai acontecer nesse mundo? Aqui está. Vai Pedro agora respondendo aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 1:15, Atos 2:1:18, Atos 2:1:8, Atos 38:41, 2:1:8, 18:41. Graças a Deus, que aqui está a maneira correta como entrar. Meu irmão, minha irmã, aproveite essa oportunidade, aleluia, e ainda há graça para você entrar, mesmo no finalzinho já. Olha, há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo é porque eles eram judeus e o batismo serviriam para que confessassem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio, não era judeu. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros de sua família. E aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizassem no nome do Senhor. Atos 10, 47 e 48. Não era porque era judeu. Na casa de Cornélio era gentil. Aleluia. Isso aí que eles falam é para tirar o efeito da palavra. Que foi porque era para os judeus, não. Porque na casa de Cornélio eram para os gentios. Olhem, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecoste, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecoste? Ele tinha se corrigido, tinha bastante tempo para se corrigir. E nós vemos também que Mateus estava junto, e Mateus não corrigiu. Mateus, que foi escriba, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus estava lá. E Mateus não disse: para aí, Pedro, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, Mateus sabia, porque no capítulo 1 está dizendo: Emmanuel é Deus conosco. O Espírito Santo é o Pai, não é o Espírito Santo uma pessoa, o Pai outra. No começo de Mateus diz tudo isso aí. Diz tudo isso aí.
Olhem, meus irmãos, minhas irmãs, quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e ao resto dos apóstolos. Atos 2:37. Isto inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus, Mateus 28:19. Também Atos 2:14, vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá, porém não encontramos palavra de correção da parte dele. Por quê? Jesus disse em João 17:6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Por isso que Mateus sabia que Senhor Jesus Cristo era Pai, Filho e Espírito Santo. Então não houve nada de correção a corrigir Pedro, porque Pedro estava correto. Graças a Deus que nós vamos ver uma forma batismal correta agora no final do tempo, nessa restauração de todas as coisas que está lá em Atos 3:21. Que o céu contém até o tempo da restauração de tudo. Restauração de tudo, é TUDO, tudo. Começando pelo batismo em nome de Jesus Cristo. Está estampado nas Escrituras, mas falta as pessoas poder ver que é em nome de Jesus Cristo. Porque no Concílio de Nicéia, no 325, foi tirado esse batismo em nome de Jesus Cristo e colocado nos títulos. E as pessoas preferem ficar com o que a organização diz do que o que a Bíblia diz. Mas agora tem um grupo no último dia que recebe o que a Bíblia diz e não o que a organização diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:20. Glória a Deus, aleluia. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhum lugar na Escritura eles repetindo essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum lugar. Tem eles cumprindo, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28:19. Pois ali Jesus indicou aos apóstolos que usassem estas palavras como uma fórmula. Ele ordenou o batismo usando o nome. Filipe foi a Samaria e pregou-lhes Cristo. Este povo não era judeu, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 14, 16. Eles foram batizados e não receberam o Espírito Santo, mas esses apóstolos foram lá e puseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Já tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então, porquanto não havia descido ainda sobre eles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Ele viu em uma visão um anjo que ele disse para mandar chamar Pedro em Jope, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Quando ele ordenou a grande verdade, quando ele declarou a grande verdade que, por meio do nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão de pecados. E o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra, e eles falaram em línguas, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. Então Pedro respondeu:
Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou-lhes que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora, esse falar em língua aqui não foi um falar em língua estranha como eles falam hoje, tem intérprete, não. Foi como fizeram no dia de Pentecostes. Eles falavam e as pessoas ouviam nas suas próprias línguas. Isso era o falar em língua dele lá, não era esse dom aqui. Esses aqui são apenas dons, esse aqui é o dom do Espírito Santo. Foi como eles fizeram no princípio, no dia de Pentecostes. A seguir observamos um ato batismal dirigido por Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do Espírito do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em língua e profetizavam. Atos 19, 1-6. Então, meu irmão, minha irmã, Paulo encontrou esse grupo que era batizado já por o batismo de João e ele rebatizou usando o nome de Jesus Cristo, porque o batismo de João era apenas para o arrependimento. Ele não ficava redimido, mas depois do sangue derramado foi acrescentado o nome no batismo, o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual vem a remissão dos pecados. Arrependimento e remissão de pecados. Glória a Deus, aleluia. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo de batismo quando batizou Lídia e sua gente de casa e nem ao carcereiro de Filipe. Agora, note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus deu suas instruções finais a eles em Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu esta revelação? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outros apóstolos, mas é uma revelação. Paulo se encontrou batizando no mesmo batismo. Mas, Paulo falando, mas faço-vos saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele escreveu: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Paulo reclamou-te a autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. 1 Coríntios 14, 37. Glória a Deus, aleluia. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Não podemos deixar de comunicar esta ordem à igreja. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Efésios 3, 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos se ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo. Devemos ler ou ouvir. Você dirá, se Jesus quisesse que nos batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele o disse. Note,
que ele falou no nome. Ele não falou em título. Qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. Que nome? Jesus. Qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus 1,21. E chamarás o seu nome Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. É citados os versículos encontrados em Lucas 24, 45 e 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Foi necessário que o entendimento lhes fosse aberto, e muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possam entender as Escrituras. Precisa desta mesma operação em cada pessoa. Em Lucas 24, 47 encontramos: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado estas instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e, sentindo-se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28,19, porém não as de Pedro em Atos 2,38. Mas foi Pedro quem falou no dia de Pentecostes ou foi o Espírito Santo? É claro, foi o Espírito Santo. Pedro disse que era o Espírito Santo mandado dos céus. 1 Pedro 1,12. Pedro foi um apóstolo e a ele foram dadas as chaves do reino. Mateus 16, 17, 18. Mateus 16, versículo 17, versículo 18. E não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos apóstolos e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. Olhe, para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Aqui somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento do Senhor e o mandamento dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação, e se assim batizaram, então assim é como se deve batizar. De coração aberto, irmão, consulte as Escrituras. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e Deus lhe encherá com seu Espírito. A fórmula correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nestes últimos dias. Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra original, caixa postal 15020 7401 970 Goiânia, Goiás, Brasil. www.apalavraoriginal.org.br.
Esse folheto tem ajudado a muitas pessoas e eu creio também que você que está assistindo esse vídeo aí, que não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que está com essa fome no coração de escapar para a vida eterna. Esse folheto é o suficiente para você dar o primeiro passo, para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, está diante de vocês aí a forma batismal original, como os apóstolos batizaram, e foi dado à igreja nesses últimos dias também para nós iniciarmos essa caminhada cristã. Depois que você se arrepende e se batiza em nome de Jesus Cristo, e você recebe o Espírito Santo para você andar na palavra do Senhor e receber tudo que a palavra tem para você e chegar a esse amadurecimento para o arrebatamento. Porque, meu irmão, minha irmã, você tem que começar pela forma correta de se batizar. Então, se você não foi batizado em nome de Jesus Cristo, eu lhe advirto, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Receba esse doce nome na sua vida, no seu batismo. Como você quer expulsar demônio em nome de Jesus Cristo, você quer ser curado em nome de Jesus Cristo, você quer ser liberto em nome de Jesus Cristo, então também seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque ele disse que muitos virão naquele dia e dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, não profetizamos, não operamos milagres e maravilhas. E ele lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Ele nunca vos conheceu, você fez outras coisas, mas você não se batizou em nome de Jesus Cristo. Então, com sinceridade de coração, com honestidade de coração, um passo decisivo e correto, faça com seu coração, sinceridade de coração, tome a decisão, arrependendo dos seus pecados e sendo batizado em nome de Jesus Cristo, que você é purificado de todos os seus pecados. Por esse motivo, Jesus derramou sangue para que você entrasse por essa porta. Essa é a porta, como Paulo disse aqui: debaixo do céu não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que não aceitaram esse batismo ainda, pessoas que não foram batizadas em nome de Jesus Cristo, está diante de você agora, mesmo no fim já, porque nós sabemos que está no fim, mas ainda há essa oportunidade, como aquele ladrão da direita teve aquela oportunidade, o outro que Jesus levou no seu ministério, o último é aquele ladrão da direita, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje, como qualquer outro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E se você der esse passo aqui, mesmo no final, você ainda vai para o paraíso hoje, se você for recolhido. E se o arrebatamento vier e você fez com sinceridade de coração, reconheceu a unidade de Deus, que não é 3 pessoas, você se batizou com uma boa indagação na sua consciência, aceitando, mesmo que você não compreendeu ainda, como Josué não compreendeu como era que o sol ia parar, que ele disse que quem tem roda é quem gira é a terra, e como era que o sol ia parar, mas ele disse: sol, pare, e o sol parou, mesmo você não tendo esse entendimento, mesmo você não conhecendo mais coisas, porque se você já crê completamente nisso aqui, e que Jesus é toda a totalidade para a sua salvação, é tudo, é o suficiente, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e lhe purifica agora, como aquele ladrão da direita. Nós não sabemos como pode, se você não conhecer outras coisas mais, mas nesse finalzinho, Jesus disse para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então há essa oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, porque o amor de Deus é grande por a raça humana, pelos humanos dessa terra, e esses que são predestinados reconhecem o amor divino. Ele morreu por todos, mas nem todos aceitam,
mas que você seja um dos que aceita o batismo em nome de Jesus Cristo para arrependimento e remissão do pecado, porque só assim você tem a vida eterna, você tem tudo o que você necessita. Deus te abençoe e Deus te faça tomar essa decisão no seu coração e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te cubra de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para todos aqueles que não são batizados ainda e que assistiram esse vídeo, é minha oração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja batizado. Amém.